Um grande salve, galera. Professora Polidaura na área. Vamos falar hoje de vírgula no período simples, tá? Bom, primeiro, vamos desmitificar aquela questão de que nós vamos sempre colocar vírgula dando aquela respiradinha. Não vai rolar, minha gente. Não vai rolar. Prof, mas por que a gente aprendeu lá atrás que a vírgula era empregada na hora da respiradinha? Não é isso, gente. É porque lá no fundamental você não tinha uma maturidade linguística para compreender os fenômenos gramaticais como você tem hoje, né? E aí a nossa prof do fundamental falava, olha, dá uma respiradinha e coloca vírgula. Só que hoje você pode perceber, em alguns momentos, se você for colocar a vírgula toda vez que meu filho for respirar, não vai dar bom. Por exemplo, fui à feira, comprei banana, maçã, melão. Você não vai respirar esse tanto de coisa. Só que a vírgula tem que estar lá, né? Então hoje você vai entender por autoridade de conhecimento como e por que a gente emprega a vírgula nos nossos textos, ok? Então vamos pensar no seguinte. Quem que você acha que consegue passar melhor informação para o interlocutor? A escrita ou a oralidade? Evitando ambiguidade, né? Duplo sentido. O que você acha que consegue passar melhor a informação para o interlocutor? Ah, prof, eu acho que é a oralidade. Perfeito. Por quê? Porque a gente conta na oralidade com as nossas expressões faciais, as nossas expressões corporais, né? A gente conta com tudo isso. Agora, na escrita, não. Na escrita, Como é que a gente vai contar com as nossas expressões corporais, expressões faciais? Não tem como. É aí que a gente pede o auxílio para os sinais de pontuação. Por quê? Porque eles vão ser responsáveis por trazer essa entonação, por traçar determinadas pausas. E a vírgula é um dos sinais de pontuação que são protagonistas, né? Um dos protagonistas justamente no processo de estruturação e organização da progressão do nosso texto, tá bom? Então vamos aqui por partes, tá? Vamos falar dos casos em que a gente deve usar a vírgula obrigatoriamente no período simples. Então coloquem aí, ó, no período simples. Vamos construir a aula aqui juntinho. O que é período simples? Até o ponto final, eu vou ter um verbo, ok? Até o ponto final, eu vou ter quantos verbos? Um verbo só. E aí, no período simples, vamos colocar, a gente vai usar a vírgula para. Coloca aí, ó. Usa-se vírgula. Usa-se vírgula para. 2 pontos. Vamos colocar aqui de roxinho. Para isolar vocativo. Isolar vocativo. Já vai pensando aí o que seria o vocativo. Coloca aí, ó. Isolar aposto. Aposto explicativo. Ok? Coloca aí, ó. Isolar expressões explicativas. Aqui, ó. Retificativas. Ou de ênfase. Prof, eu quero um exemplo dos 3. Então, vamos lá, gente. O vocativo é o quê, gente? Um chamamento, né? Então, você precisa colocar o vocativo separado por vírgulas. E o vocativo exige interlocução. É com quem você está falando. Então, ó, senhor ministro. Senhor ministro, você está falando com ele. Senhor ministro, discursa para nós. Você está pedindo, ó, senhor ministro, discursa para nós. Então, cadê o vocativo aqui, meus amores, ó? Vocativo é um chamamento, tá ali. Então, esta vírgula é obrigatória. E o aposto explicativo? É uma informação a mais que pode ser retirada do período sem prejudicar a ideia principal.
Então, você tem, ó, o homem, vírgula. Aí vem o aposto agora, ó. Criatura divina, tem se tornado egoísta. Onde é que tá o aposto? Ah, prof, criatura divina. Prof, existe uma outra pontuação que eu posso usar no lugar dessas vírgulas? Eu até indico. Porque, gente, todo mundo vai usar as vírgulas para isolar o aposto. Só que sua mãe disse, você não é todo mundo. Vamos deixar o nosso texto diferente do texto dos nossos concorrentes. Enquanto todo mundo isola o aposto explicativo por vírgulas, você vai isolar por travessões. Olha que bonito. Tá vendo? Zero problema. Muito pelo contrário, fica mais bonito o isolamento, tá bom? Mas tem que isolar. Seja por vírgulas, seja por travessões. Bom, isolar expressões explicativas. O ou seja, o isto é, o por exemplo, o aliás, retificativas, o aliás. Para dar ênfase, deve sim, o Estado deve de fato, tá vendo? Para você dar ênfase, tem que estar essas expressões isoladas por vírgula. Então, ó, o homem gosta de dinheiro. Aí vem a expressão explicativa, ó, vírgula. Ou seja, busca sempre o lucro. E aí vem a banca perguntando se você pode colocar a câmera ali pra cima, né? Se você pode substituir se você pode suprimir uma das vírgulas ali, não pode, tem que estar isolado, né? Como vírgula, por exemplo, vírgula, tem que estar isolado por vírgula. Beleza, meus amores? Vamos pra próxima, que a gente tem mais. Vamos lá. Ó, coloquem aí letra D de dado. Ó, separar elementos coordenados. É a regra que a gente aprendeu. É a regra que a gente aprendeu lá no fundamental, né? A primeira regra de vírgula. Fui à feira, comprei banana, maçã, melão e melancia. Já já a gente volta. Elementos coordenados ou enumerados. É a mesma coisa, tá bom? Coloca aí. Marcar. Elipse. De verbo. Marcar elipse de verbo. Coloca aí, letra F. Isolar. Adjunto. Adverbial. Deslocado. Ó, a partir de 3 termos. Vamos explicar cada um deles? Vamos lá, amores, olha só. Separar elementos coordenados. Essa é a primeira regra, como eu falei pra vocês, que a gente aprendeu de vírgula. Lembra? Fui à feira e comprei banana, maçã, melão e melancia. Vou até colocar aqui, ó. Fui à feira e comprei banana, vírgula, maçã, vírgula, uva e melancia. Ponto final. Professora, como assim termos coordenados? São termos de mesma função sintática, tá? Função sintática pensa em sujeito, objeto, adjunto, adverbial, adjunta de nominal. Então, vamos analisar sintaticamente essa oração? Quem é o sujeito? Quem foi que comprei? Quem comprei? Eu, oculto, ok? O eu tá aqui subentendido, então sujeito oculto. Vamos colocar aqui, ó, eu, sujeito oculto, ok? Se é verbo, é transitividade. Se você compra algo, verbo transitivo, direto. E o que eu comprei? Banana, maçã, melão, uva, nem tem melão. Banana, maçã, uva e melancia. Você concorda que todas as frutas são um grande objeto direto? Você compra algo, sem preposição. Comprei algo.
Então, banana, maçã, uva e melancia. Você concorda que todas as frutas são núcleos desse objeto direto? São as palavras principais. Então, a gente tem elementos coordenados. O que são? Elementos que tenham a mesma função sintática, tá? E aí, às vezes, a banca pode chamá-los de elementos enumerados. Ou falar que a vírgula tá ali para separar elementos de uma mesma enumeração. É isso mesmo, tá bom? Ou estruturas paralelas, é a mesma coisa. Eu tô dizendo tudo que eu já vi caindo em provas, tá? Então, a vírgula tá ali para estabelecer paralelismo sintático? Sim, paralelismo porque, olha só, mesma função sintática. As estruturas são paralelas, uma do lado da outra, bonitinha ali, tá? Então, são todas as formas que podem cair na sua prova. Para marcar elipse de verbo. O que é elipse? Omissão de um termo facilmente subentendido. Tem a ver até com o sujeito elíptico, o oculto. Igual ali em cima, ó, comprei banana. Quem comprei? Eu. Mas o eu estava escrito lá? Não. Então é sujeito oculto, ou desinencial, ou sujeito elíptico, que é em homenagem à figura de linguagem elipse, que é a omissão de um termo facilmente subentendido. Então eu posso usar a vírgula para marcar a elipse de um verbo. Por exemplo, ó, ela gosta de peras, tá vendo? E eu, vírgula, de uvas. Olha aqui, ó. Você tá vendo que a vírgula que eu coloquei depois do eu tá no lugar do gosto, para evitar essa repetição. É inclusive um recurso de coesão textual justamente para evitar a repetição dessa palavra. Ela gosta de peras e eu gosto de uvas. E é isso mesmo, peras é sem acento, viu? Se você estiver perguntando. Desde 2009 que a pobre da pera não tem mais acento, com o novo acordo ortográfico. Isolar a adjunta adverbial deslocado. Gente, o adjunta adverbial é a função sintática do que mesmo? Do fofoqueiro. Do fofoqueiro. Por exemplo, ó, quem é que gosta de uma ótima fofoca? Eu adoro. Então, se eu tenho informação principal, ó, João chegou. Essa é a informação principal. João, sujeito, chegou, verbo intransitivo. E aí, eu sou uma pessoa que tava esperando demais a chegada de João. Eu tava querendo muito que ele chegasse. E uma amiga minha tem um monte de detalhe dessa chegada. Tem um monte de fofoca, tem um monte de adjunto adverbial. E aí ela começa. Chegou? Quando? Nossa, chegou na última sexta-feira. Na última sexta. De onde? De São Paulo. Como que ele chegou? Ah, ele chegou de carro, ele chegou às pressas. Pra que ele chegou? Pra estudar. Por que ele chegou? Porque tava com saudade de você. Olha só, quando, como, onde, por quê, pra quê. Tudo pergunta do fofoqueiro, pra você saber o detalhe. Então, as respostas dessas perguntas são os adjuntos adverbiais. Por isso que eu falo que é a função do fofoqueiro. São os detalhes. Cara, ele chegou quando? Na última sexta-feira. Adjunto adverbial de tempo. De São Paulo, adjunto adverbial de lugar. Às pressas, adjunto adverbial de modo. Chegou pra estudar, de finalidade. Porque tava com saudade, de causa. Tá vendo? Então, esses adjuntos adverbiais, eles, já que são termos acessórios, eles na posição básica da língua portuguesa, eles ficam depois da informação principal. A informação principal é aqui, ó, João, sujeito, chegou. Aí vem quando, como, onde, por quê, pra quê? Você coloca depois. Então tá aqui a posição prioritária. Gente, agora a partir do momento que você pega esse adjunto adverbial e desloca pro início ou pro meio, então você tem a obrigação de separá-lo por vírgula. Professora, a obrigação é, dependendo do tamanho dele. Se ele tiver a partir de 3 termos na sua composição, o deslocamento faz a vírgula ser obrigatória. Ok? Por exemplo, ó, 1, 2, 3. Concordam comigo? De 3 termos para cima, o deslocamento é vírgula obrigatória. Então, como é que você reescreveria? Ó? Na última sexta, vírgula obrigatória, João chegou. Beleza? João chegou. Se você quiser colocar no meio,
também tem que ter vírgula obrigatória. Ó. João, na última sexta, vírgula, chegou. Beleza? Então, essa vírgula é obrigatória. Ele tendo quantos termos, gente? De 3 termos pra cima, se deslocou, vírgula obrigatória. Agora, se ele estiver na posição dele mesmo, que é ali no final, ó, aí você pode ou não colocar essa vírgula ali. Vou colocar até de verde, só pra você ver que ela é opcional. Você pode ou não colocar, tá bom? Agora, deslocou da posição prioritária dele, que é no final, deslocou pro início, ou botou no meio, vírgula obrigatória. Prof, mas e se for pequenininho? Vamos colocar observação. Vamos colocar o hoje, né? Que é o adjunto adverbial pequenininho. Vamos lá? Observação. Adjunto adverbial pequeno. Adjunto adverbial pequeno. Quantos termos? 2. Coloca aqui, ó. 2 termos. Até 2 termos, né? Aí, a vírgula opcional. Você pode escrever, ó. Hoje, João chegou. Tá vendo? Ou você pode escrever o quê, gente? Hoje, João chegou. É opcional. Essa tá certa e essa tá certa. Pode botar no meio, João, hoje, chegou. Tá? Com ou sem vírgula. Porque ele é pequenininho. Essa é a regra prioritária. Coloquem aí também, ó. F, G. G. Conectivos. Conectivos. Inter. E intra. E intraparágrafos. Opa. Como assim, prof? Você está escrevendo um texto. E aí você começa, por exemplo, na dissertação argumentativa. Você coloca lá o... Em primeira análise, vírgula. Sendo assim, vírgula. Então, é um conectivo interparágrafo e intra também. Então, vamos pegar aqui, vamos montar um parágrafozinho. Ó, outro sim, parágrafo de D2, né? Outro sim, conectivo de D2, vírgula. Conectivo interparágrafo. Percebe-se que a desigualdade de gênero ainda se encontra arraigada na sociedade. Ponto final. Dentro do parágrafo, né? Nesse sentido, vírgula, tá vendo? Então, você vai dar seguimento. Vale ressaltar. E aí, você continua com a sua estratégia argumentativa, tá? Então, olha que interessante. Iniciou o parágrafo de desenvolvimento, outro sim, vírgula. Bota a vírgula ali. Botou ponto final, colocou conectivo, aqui é o ponto final. Colocou conectivo dentro do parágrafo, nesse sentido, vírgula, sendo assim, vírgula, assim, vírgula, dessa forma, vírgula, nesse íntere, vírgula, tem de colocar para você poder marcar, tá bom? Agora, vamos colocar aqui, ó. Peraí, puxa aqui e coloca opcional, tá? Beleza? Opcional. Aí você vem aqui, ó. No período simples, você não usa vírgula pra quê, gente? Vamos ver que cor eu coloquei aqui. No período simples, verde, né? Vamos colocar aqui de verdinho também, ó. Não se usa vírgula no período simples para
separar sujeito de verbo, gente. De jeito nenhum. Sujeito de verbo. E aí, quando o sujeito é pequeno, a gente não tem grandes problemas, né? Você não fala o governo, vírgula, implementou. Se realmente o governo, o sujeito, implementou o verbo, você não bota vírgula ali. Agora, quando o sujeito é grande, a gente fica com vontade de dar uma respiradinha, mas não pode. Por exemplo, ó, as instituições voltadas para a proteção de pessoas em situação de rua devem receber mais apoio estatal. Gente, aí, qual é o problema? A frase é enorme. E é igual eu falei pra vocês, quando o sujeito é pequeno, a gente não tem grandes problemas, né? O governo, vírgula, deve implementar, você não faz. Agora, olha o problema aqui. Quem é o sujeito de devem receber? Quem é que devem receber mais apoio estatal? Aí você começa, ó. As instituições voltadas para a proteção de pessoas em situação de rua. E muito cuidado que você fica com vontade de dar uma respirada bem aqui, ó. Devem receber mais apoio estatal. Aí não vai dar certo. Porque tudo isso que tá entre colchetes, gente, é o sujeito. Professora, tudo isso é o sujeito? Sim. É só você perguntar, quem é que deve, gente, receber o apoio estatal? As instituições voltadas para a proteção de pessoas em situação de rua. Entendeu? Tudo isso é o sujeito. E elas devem receber. Então, não pode separar sujeito de verbo por vírgula. Gente, nem objeto. Mesmo deslocado, tá? Nem objeto. Então, você tem aqui, ó, separar complementos dos verbos. Complementos de seus verbos. Puxa aí. Complementos são o quê, gente? Os objetos. Ok? Então, quando você pega um objeto, você vai falar assim, por exemplo, o governo deve implementar, políticas públicas aqui você tem o sujeito, que é o governo. Aí deve implementar é o verbo transitivo direto. E deve implementar algo. Cadê o objeto direto, gente? Políticas públicas. Não é verdade? E aí você vai pegar e colocar vírgula aqui? Não vai. Opa, você não pode colocar vírgula aqui. De jeito nenhum. Porque você não pode separar o objeto do verbo. Mesmo deslocado. Políticas públicas o governo deve implementar. Pronto. Políticas públicas o governo deve urgentemente implementar. Tá bom? Então, nada de colocar mesmo deslocado, porque não se separa verbo de objeto por vírgula. Show de bola, meus amores? E aí, claro, vamos pegar aqui, ó, a gente viu o período simples, né? Em frases nominais. O exemplo de frases nominais é datação, tá? Vamos pegar aqui, ó, Brasília. Você vai fazer uma carta argumentativa? Brasília, 25 de agosto de 2026. Ponto final. Tem que botar o ponto final, tá, gente? Pelo manual de redação da Folha de São Paulo, tem que, em datação, botar o ponto final. E, claro, para separar o local da data, vírgula. Em relação à datação, você pode botar ou ali justificada a margem direita, ou a margem esquerda, ou então você pode deixar centralizado. Zero problema em relação a isso. Beleza? Tranquilos, né, amores? Então, ó, fechamos aqui, vírgula, período simples. Ok? E aí, depois de vocês estudarem o período composto na segunda série, todas as orações coordenadas, subordinadas,
Aí a gente entra com a pontuação no período composto. Show de bola, meus amores? Um cheiro, fico por aqui. Até o próximo vídeo.